pessoal. Quem for entrando aí, me dá um joinha. Saber que vocês estão aí. Já temos 4 pessoas aí pelo meu contador aqui. Boa noite para quem está chegando. Dá um joinha aí para a gente saber se está tudo certinho. Quem puder aí me fala se está recebendo o som direitinho, se a imagem está tranquila. Boa noite, Cleonice. Quem mais está aí, pessoal? Vamos participar. Ó, nosso horário é às 19, tá? Eu entrei um pouquinho mais cedo, pra gente ir acertando aqui tudo direitinho. Então a gente inicia às 19 horas a falar sobre o tema de hoje, tá bom? E vamos convidando o pessoal aí, compartilha a live aí, chama o pessoal aí para assistir, para participar com a gente. Participar do grupo também, né? É muito interessante. O nosso grupo está crescendo, estamos lá já com 172 pessoas, mas a gente precisa divulgar o grupo, né? Para que a gente possa ter mais pessoas. Ó, o Marcelo aí, a Catuíra. Boa noite, pessoal. Pessoal, as lives no Face, nem sempre os comentários aparecem aqui, tá? Então, se alguém fizer algum comentário e não receber uma resposta aí, por favor, me desculpem, tá? É porque às vezes não aparece aqui, tá ok? A gente tem algumas limitações aí, né? Mas é uma ferramenta que está nos auxiliando muito. A Rosângela também, boa noite, Rosângela. Muito bacana, gente, muito bom ter vocês aqui nesse grupo aqui do Face e participando com a gente aí dessas atividades desse grupo, esse centro, né, que está aí nessa fase ainda inicial, né, mas já produzindo frutos, ok? Pessoal, tá todo mundo escutando direitinho? Catuíra, boa noite, Catuíra. Marcelo, boa noite. Muito bom, gente, ter vocês aí. Se vocês tiverem algum comentário aí, gente, a fazer aí sobre essas lives, né, que a gente está fazendo às sextas-feiras, por favor, não deixem de fazer. E na segunda-feira, pessoal, a partir da próxima segunda-feira, nós vamos iniciar o estudo do livro Nosso Lar, tá? Então, toda segunda-feira às 19h30. Então, se vocês quiserem participar, né, convida aí o pessoal também para participar com a gente do estudo do livro Nosso Lar. Ok? Chama aí a turma, compartilha a live aí. Quanto mais pessoas receberem o convite, melhor, né? Vamos ter mais pessoas aí falando, né, sobre o Evangelho. Josiane, boa noite. A Josiane é a culpada, gente, de eu estar aqui. Se não, qualquer coisa aí que vocês não gostarem, vocês dana com ela. Foi ela que me pôs aqui. Tá joia? Mas muito bom. Foi um convite muito bacana participar dessas atividades. Espero que a gente possa ser uma contribuição, né, para essas atividades.
nós estamos planejando outras coisas também, pessoal. A intenção é que a gente tenha outras atividades dentro do grupo aqui, né, do Face, tá? Por enquanto a gente não está podendo fazer atividades presenciais, né? Então vamos utilizando os recursos que estão disponíveis, né? No caso as redes sociais, para que a gente possa ir divulgando, né, o Evangelho. Não tá bom o som não, pessoal? São Antônio de Rico, boa noite. Josiane, o pessoal aí ninguém me falou nada. Pessoal, se não tiver bacana o som aí, me fala. Pessoal, eu estou usando um microfone aqui, eu vou desconectar esse microfone e vou deixar só o microfone do celular, tá? Vamos ver aqui se vai ficar melhor. E aí, como é que ficou o som? Tá melhor? Tá pior? Dá um retorno aí. Não melhorou não? E agora? Desconectei o carregador. Melhorou, Marcelo? Ah, então é o carregador, gente. Eu vou voltar para o microfone aqui para ver se fica melhor o som. E agora? Tá dando para ouvir legal? Ah, então tá bom, gente. Obrigado aí pelo retorno, tá? Era o carregador. Eu tinha deixado o carregador conectado aqui e ele tava dando interferência, tá bom? Bom, meus irmãos, já são 19 horas. Então vamos dar início, né, a essa nossa reunião pública virtual, né? Então eu convido a todos a fecharmos os olhos e a levarmos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga presente junto de nós. Pedir a esses irmãos que nos auxiliem, que nos amparem, que nos auxiliem principalmente a bem receber e bem compreender as mensagens, os ensinamentos, e que principalmente possamos colocar em prática todas as lições que o Mestre Jesus, através do seu Evangelho, nos ensina. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus irmãos, como eu falei, né, foi a Josiane que me pôs aqui, né? Ela que me fez o convite, né, para participar no dia de hoje. E no dia que ela me fez o convite, eu perguntei a ela, né, falei, Josi, qual que é o tema? Sobre qual tema, né, eu devo falar? E ela me falou o seguinte, falou, você escolhe. E a partir de então, né, eu busquei na assistência espiritual, né, a intuição de qual seria o tema que nós deveríamos falar na noite de hoje. E me veio a intuição de falar sobre uma personagem do Evangelho de Jesus, que eu creio que para o momento também seja muito adequado.
uma vez que nós estamos aí às vésperas, né, do Dia das Mães. A intuição que me veio foi falar sobre Maria. E então eu vou, sim, muito humildemente, eu acho que falar sobre Maria não é nada fácil, mas eu vou tentar nos recordar de quem é esse Espírito e do quanto esse Espírito trabalha, já trabalhou, e o quanto ele trabalha em nosso benefício, em nosso favor. Maria, pessoal, é um espírito muito iluminado. Emmanuel, no livro Em Caminho, Verdade e Vida, ele denomina Maria de anjo tutelar do cristianismo. No livro Boa Nova, Humberto de Campos chama Maria de Rainha dos Anjos. No livro Maria, Mãe de Jesus, Carneiro nos diz: Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Cooperadora de Jesus na edificação do seu reino. Nas palavras de Miramês, Maria de Nazaré, espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Maria de Nazaré foi exemplo de pureza. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens. Em Universo e Vida, o Espírito Áureo nos diz: existem, contudo, outros seres muito peculiares, que não são propriamente agêneres, mas que pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano que chamamos físico. Trata-se de criaturas sem dúvida humanas, mas cuja ligação biopsicofisiológica com a matéria densa, a que chamamos carne, é a mínima possível. São espíritos sublimes de imensa superioridade evolutiva que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para a evolução da humanidade. Então, a gente, nesses trechos, desses livros, nas palavras desses autores tão sérios, a gente percebe a grandeza desse espírito, a evolução moral desse espírito. Um espírito que foi chamado a auxiliar nessa missão tão importante, tão sublime. Foi chamado a auxiliar ao Mestre Jesus a se fazer presente entre os homens. E Áureo, em Universo e Vida, ainda comenta: o maior desses espíritos foi a Mãe Maria de Nazaré, a Virgem Excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na crosta terráquea foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Então a gente percebe que o seu papel aqui, nas palavras de Áureo, era indispensável. Não poderia se fazer presente o Mestre Jesus sem a colaboração ativa desse Espírito. Coube a ela fornecer ao Mestre
a base ectoplasmática necessária à sua tangibilização, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e químico-físicos que possibilitaram, neste orbe, a presença crística. Tudo o que o Senhor Jesus sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo, estrela divina do universo das grandes almas. Também ela teve de peregrinar do paraíso excelso da sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Então, o papel, né, esse papel ativo de Maria na presença de Jesus aqui entre nós, essa ligação que eles tinham, né, para poder haver a tangibilidade do Mestre Jesus, haver a presença física, né, se assim podemos dizer, entre os homens. E não teríamos, naquele momento, e né, foi esse espírito, Maria, foi um espírito que veio exclusivamente em missão de auxílio. Não teríamos condições, outro espírito não teria condição, né, de estar fazendo esse papel. E continua Áureo dizendo: mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. Então a gente percebe que todos esses espíritos que colaboraram com a missão de Jesus são espíritos que vieram de outros orbes com essa missão de auxiliar, de amparar, né? E que são orbes muito mais evoluídos que o nosso planeta Terra. Não vamos entrar nesse detalhe, que não é o tema da noite, não é a questão, mas Sírios, né, vem acompanhando, auxiliando, né, ao Mestre Jesus no cuidado conosco. Quando se fez necessário, esses espíritos desceram até a terra para auxiliar aos companheiros que já haviam sido degredados de Sírios para a capela e depois degredados de capela para a terra. E agora, para onde iremos? Mesmo com toda a sua evolução espiritual, Maria estava sujeita às leis da matéria e por isso tinha as lembranças entorpecidas pela reencarnação. Então esse espírito tão sublime, tão evoluído, esse espírito se submeteu às leis reencarnatórias. Esse espírito chegou à Terra da mesma forma que nós, né? Através da reencarnação. E sujeita a essas leis, o que aconteceu? Ela não estava de posse das suas lembranças, dos seus compromissos, não conscientemente. Ela sentia em seu íntimo. Vocês imaginem o que era para esse espírito de alta envergadura habitar entre nós, viver entre nós, né? Num planeta muito mais denso,
de uma vibração muito inferior à dela. Não foi fácil como espírito e não foi fácil enquanto mulher entre os homens. Maria estava sujeita às leis e costumes do seu tempo, das quais ela não poderia fugir, não poderia ser exceção. Isso fica bem claro na passagem do Evangelho de Lucas, quando o anjo vem falar a ela sobre Jesus, né, sobre a sua gestação, e ela pergunta ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Então aqui a gente percebe que ela não tinha consciência de todo o processo, daquilo que sucederia com ela, como seria a vinda do Cristo, porque ela estava, as suas lembranças estavam entorpecidas pela matéria. No entanto, vivendo naquele tempo onde ela poderia ser considerada uma mulher adúltera e poderia sofrer penas severas, muito rigorosas, né? Ela não vacilou diante da missão confiada a ela naquele momento, né, pelo anjo. Ela enfrentou todas as circunstâncias da sociedade, todas as circunstâncias adversas, os costumes da época, confiando plenamente em Deus, se entregando à missão. Ela sentia no seu íntimo que essa verdade, ela sentia com todo o coração esse amor e ela se entregou. Ela não buscou por nem um minuto, nem um segundo, desculpas para fugir à sua missão. Ela não vacilou. E caso, é claro que a gente está falando aqui de um espírito muito evoluído, né, que dificilmente vacilaria diante dessa missão, mas ela poderia. E se ela tivesse vacilado, se ela tivesse não tivesse ido adiante com o processo, não haveria a possibilidade naquele momento do Cristo vir à Terra. Porque nós não tínhamos outro espírito de tamanha envergadura capaz de sustentar o Cristo nas suas necessidades para que ele se fizesse presente entre os homens. Então vocês imaginem, né, que grandeza desse espírito. Enquanto mulher, naquela época, naqueles costumes, com as suas leis severas que existiam, e ela enfrentou tudo isso, né? Ela não vacilou diante desses desafios. Então Maria ofereceu, né, como a gente já comentou, todo o suporte necessário em todos os sentidos para o cumprimento da missão sublime do nosso Mestre Jesus. Ela foi a mãe zelosa de Jesus. Ela esteve com ele até o momento do seu retorno à pátria espiritual. E ela sofreu, né, como toda mãe, sofreria pelo seu filho, por qualquer coisa, né? O pai ou a mãe, né? Qualquer coisa que aconteça com um filho nosso, a gente sente muito. Imagine o quanto sofrimento foi para Maria. Ela ligada por laços tão fortes a Jesus, né? Sustentando a ele nas suas necessidades todas. Quanto isso foi difícil para ela enquanto mãe.
mas ela esteve presente com ele o tempo todo. E após o retorno do mestre, Maria continuou o seu trabalho, cuidando de todos os necessitados que a procuravam na sua casa até o fim da sua vida. E no fim da sua vida, o Mestre Jesus veio retirá-la do plano físico. E Humberto de Campos nos traz um relato muito bonito sobre isso. Eu vou ler para vocês. Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, que certificasse, tocando a ferida que lhe foi produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, ajoelhou-se aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Então vejam, pessoal, que coisa mais linda. Imagine a grandeza desse espírito.
diante do qual Jesus se ajoelhou. Esse Espírito que teve essa honra, esse privilégio de estar tão próximo a Jesus durante toda a sua missão terrena, e que foi no momento do seu desencarne, foi acolhida pelo Mestre. Ele, em pessoa, veio retirá-la do plano físico. Imagine esse Espírito que olha nos olhos de Jesus e o chama de meu filho. Nós o chamamos de Senhor, de Mestre, de irmão, mas ela olha e diz, meu filho. E é esse Espírito que acolheu a todos nós, acolheu todo o planeta Terra como filhos. É esse Espírito ao qual nós nos dirigimos como nossa Mãe Santíssima. É esse Espírito que trouxe o exemplo de amor, de devoção, esse exemplo de ternura para com todos. E é esse Espírito que a gente deveria ter como realmente ter, né? Como esse exemplo de amor ao próximo, né? De acolhimento ao próximo, na verdade. Uma companheira do movimento espírita uma vez me disse que nós deveríamos ver o nosso próximo, né? Como filhos espirituais. Porque se a gente enxergasse o próximo como um filho espiritual, a forma de agir, a nossa forma de agir seria completamente diferente. Na questão do acolhimento, na questão do amor ao próximo. E é Maria que nos dá esse exemplo, porque ela nos vê como filhos espirituais. Ela olha cada um de nós como seus filhos. Então, pessoal, o que eu gostaria de deixar aqui nessa noite é que a gente se recorde desse Espírito sublime e se lembre de que, por mais adversas que estejam sendo a situação nossa no momento, né, em todo o planeta, tudo isso está sob o comando do nosso Mestre Jesus, que tudo o que acontece é para a nossa evolução, é para o nosso bem, por mais que nos pareça trágico, que nos seja sofrido, mas é para o nosso bem, é para a nossa evolução. E que a gente se lembre que ao lado de Jesus se encontra esse Espírito, essa Mãe que acolhe a todos nós, que olha cada um com muito amor, com muito carinho, da mesma forma que ela acolheu Jesus, ela também nos acolhe. É essa Mãe que se preocupa muito com todos aqueles seus filhos que deixam a terra através do suicídio. É essa Mãe que derrama sobre nós todo o amor que ela tem. Então, que estejamos envolvidos por esse amor e que estejamos confiantes de que não estamos desamparados. Em nenhum momento
estamos sempre nos braços da nossa Mãe Santíssima. E estamos sempre sobre o olhar atento do Mestre Jesus. Ok? E com isso, estendo o meu abraço fraterno a todas as mães, parabenizando a cada uma pelo seu dia, parabenizando a cada uma por essa missão tão especial, que é trazer espíritos ao plano terreno, né? Afinal de contas, é a única forma que nós temos de chegar no plano físico, é através das mulheres, através das nossas mães. E assim, eu encerro as minhas palavras, pedindo à Mãe Santíssima que estenda o seu manto sobre todos nós. Vou pedir a vocês, então, que mais uma vez busquemos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, a nossa Mãe Santíssima. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, eis-nos aqui, os teus filhos, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, mas agradecidos, Pai, pela oportunidade que temos do crescimento espiritual, do aprendizado. Te pedimos, Pai, que derrame a paz, o amor e a serenidade a todos os povos do nosso planeta. Que aqueles que nesse momento sofrem sejam acolhidos, sejam amparados e aliviados de toda dor e todo sofrimento. Mãe Santíssima, com os corações leves e alegres, nos dirigimos a Ti e solicitamos o Teu amparo, o Teu amor, o Teu carinho. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus irmãos, agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Convido a todos mais uma vez a participarem do estudo do livro Nosso Lar a partir de segunda-feira, às 19h30. E peço a todos que nos ajude a divulgar as nossas atividades desse grupo. Compartilhem as lives, compartilhem o link do grupo, tá bom? Para que a gente possa ter mais pessoas participando, que a gente possa levar esse estudo, essas palavras do Cristo ao maior número de pessoas possível. Ok? Imensa gratidão a todos, uma boa noite e até segunda-feira. Obrigado. Tchau, tchau.